Eu estou muito preocupado, Ana. Preocupado com o quê? O que houve? Eu acabei de receber uma intimação. Intimação? Intimação do quê? Ana, eles descobriram nosso relacionamento e eu vou ser julgado. O que vamos fazer? Vamos fugir? E o nosso filho? Não, jamais devemos fugir. Lembre-se que Davi enfrentou os filisteus e conseguiu vencer. Apesar dessa acusação ser um gigante, a gente vai conseguir. E vai provar para todo mundo que o nosso amor não é um pecado. Eu te disse, aí o que sua religião fez? Tá querendo matar um amor tão bonito como o nosso e a nossa família como... Ana, calma. Eu te amo muito, mas Deus sabe o que faz. Por favor, todos de pé, para entrar no excelentíssimo Senhor, Deus e purificação. Pode se sentar. Que se inicie a sessão. O processo de número 348-156-9933 tem o réu, padre Dom Beto da paróquia Venus Day, foi acusado de manter um relacionamento com a jovem Ana Bittencourt, a qual está grávida, de modo que ofende os dogmas da substituição de fé, a Igreja Católica Apostólica Romana. Tendo aqui presente neste tribunal o excelentíssimo Davidson Purificação, no qual iniciará o julgamento do réu acusado em questão, tal que será defendido pelas advogadas Roberta Machado e Bruno Oliveira, e acusados pelos promotores Lucas Marques e Felipe Zito. Ambas as partes estão presentes. O microfone da mesa. E a promotoria inicia sua linha de acusação. Gostaria de chamar a primeira testemunha. Por favor, suba a primeira testemunha de acusação. Você jura falar a verdade, somente a verdade neste júri? Sim, Qual é o seu nome, senhora? Eva Gonçalves. Qual é a sua profissão, Eva? Eu sou socióloga. Qual é a sua relação com a vítima, pai? Eu sou amiga da vítima há mais de 10 anos. Você, como amiga da vítima, qual é a sua opinião com o relacionamento dela com o réu, padre? Ela é internacional. Eu não acho certo esse relacionamento porque a atitude do padre não é correta. Se ele quisesse ter uma família, ele não poderia ser padre. Então você acha que houve uma falta de compromisso do padre diante das leis da Igreja Católica? Sim, ele infringiu as leis da Igreja Católica. Então, para você, ele cometeu um crime. Sim. Protesto, meritíssimo. Isso, A com... testemunha não tem conhecimentos jurídicos para se dizer o que é crime ou não. Deferido. O réu, sendo padre, afetou a decisão de sua amiga se relacionar ou não com ele. Sim, ele utilizou de todo um discurso bonito, fez mau uso da palavra de Deus e a induziu a um ato que nunca poderia ter acontecido. O que podemos perceber aqui, senhora e senhores do júri, é que o réu usou argumentos religiosos para atingir uma jovem. Jovem esta que está grávida, fruto de uma criança, que foi um erro cometido por ele. O padre não traiu somente a Igreja Católica Apostólica Romana, como traiu a si próprio e traiu todos aqueles que o consideravam como um padre. A defesa tem algum questionamento para a testemunha? A testemunha pode se retirar. A acusação finalizou sua linha. A promotoria finalizou sua linha de acusação. E suba a segunda testemunha de acusação. Você jura falar a verdade, somente a verdade neste tribunal? Sim, eu juro. Qual é o seu nome, senhor? José Atanásio. Qual é a sua profissão? Sou assistente social. Qual é a sua posição diante desse caso?
Eu sou contra porque eu acho que o padre, como pessoa religiosa, não pode ter relações com mulheres e principalmente ter um filho. Durante sua carreira como assistente social, você já encontrou alguma criança que foi criada apenas pela mãe, da qual cresceu em um ambiente saudável? Não. Em todos os casos que eu presenciei, todas tinham sequelas e eram crianças tristes. Logo, crescer na ausência do pai prejudica no crescimento da criança? Sim, com certeza. Até de acordo com o filósofo Avicena, para uma criança ter saúde e crescer feliz, tem que viver um ambiente com paz e harmonia. A defesa tem algum questionamento para a testemunha? Bom, em primeiro lugar, gostaria de perguntar ao senhor se você acredita em Deus. Sim, eu acredito. Então você concorda comigo que Deus criou todas as coisas? Sim. Então, já que ele criou todas as coisas e criou o homem, por que apenas um homem teria que ser privado de ter uma família? Bem, eu aqui estou acusando a pessoa como padre. E quando ele fez o seu voto em castidade, ele prometeu para Deus que ele não poderia ter nenhuma relação com nenhuma mulher, para não interferir a relação dele com Deus. Então eu estou julgando aqui ele como padre, que para mim isso é errado. Ele infringiu essa lei da igreja. Sem mais perguntas, Luiz. O testemunho pode se retirar. A acusação finalizou sua tese. Não, meritíssimo, nós temos o argumento final para apresentar. Por favor, exponha. Como podemos perceber, o réu não é um homem santo. Ele não é um representante da igreja, muito menos um padre. Ele é sim um mentiroso e se utilizou de palavras bonitas, de um discurso sagrado para induzir uma menina a satisfazer os seus desejos carnais. Moramos num estado laico, então ele não deve ser julgado com nenhum relacionamento com a igreja, e sim como um homem, mais do que um homem, um criminoso que ele realmente é. Isso é um absurdo. Ele não tem culpa, só deixou o amor para a pessoa. O padre escolheu sua vocação. Foi escolher a menina desde ela do seu caminho. Ele é safado! Segurança, prenda! Até quando passou a voz dele! Ele é homem como qualquer outro. Tem direito de amar e sangue. Ordem no tribunal. A acusação finalizou suas teses. Por favor, que se inicie os argumentos da defesa. Bom, em primeiro lugar, gostaria de deixar claro que, em momento algum, meu cliente usou de palavras religiosas para persuadir Ana. Os dois tiveram um relacionamento em comum acordo. Era o desejo tanto dela quanto dele ter esse relacionamento. E assim, jamais o amor entre um homem e sua família o afastaria de Deus. Então, o meu cliente está livre de qualquer acusação. Gostaria de chamar a primeira testemunha. Por favor, suba a primeira testemunha de defesa. Você jura falar a verdade, somente a verdade neste tribunal? Sim, eu juro. Seu nome, Mirela Santiago. sua profissão, Eu sou estudante. qual é a sua relação com o padre? Eu sou amiga da Ana. Você acha que não é pecado amar a Deus e nem o padre amar a Ana, certo? Sim. Então, por que você acha que o padre deveria amar Ana e a igreja? É a própria Bíblia que nos diz que devemos amar a Deus e ao nosso próximo e constituir família. Você acha que o homem que Deus deu um livre-arbítrio? Mas para que serve para que os homens estão dando na ordem? Deus, ele não é a causa do mal. Deus é o bem e nós somos criaturas feitas por ele. O mal foi causado pelo adversário de Deus. Sem mais perguntas, senhor Benedito. A acusação tem algum questionamento para a testemunha? De acordo com seu depoimento, o mal, a persuasão e o pecado são obra de quem? Do adversário de Deus. Não seria o adversário de Deus o diabo? Sim. Logo o padre, utilizando de persuasão e cometendo pecado,
não seria ele um representante do diabo e não de Deus? Não, pois a todo momento Ana estava ciente dos seus atos e não foi persuadida pelo padre a cometê-los. O testemunho está dispensado. A defesa finaliza os seus créditos. Não, Meretriz.